Eu queria chamar a sua atenção para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. Quando Paulo e Barnabé vão aos inconversos, aos não-judeus, aos não-cristãos. Nesse contexto, capítulo 13 de Atos, verso 48, nos diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eu quero destacar aqui esta parte final do versículo. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vamos ler juntos? E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Por gentileza, nós faremos a mensagem com a projeção de algumas telas. Bem, nós temos aqui uma flor. Você reconhece esta flor? É uma rosa? Não. É um cravo? É uma orquídea? Que flor é esta? A tulipa. E hoje quero falar sobre a tulipa. Não com uma visão botânica, não a flor, mas o seu significado para nós, presbiterianos. Nós que completamos neste mês 155 anos de história no Brasil. Esta é a flor símbolo do calvinismo, a tulipa, pois ao acróstico que seu nome em inglês forma, e esta é uma síntese da nossa doutrina, tulipe. Segunda figura, qual seja, total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Estas são verdadeiras colunas da nossa fé reformada, não apenas da igreja presbiteriana, mas de todas as igrejas que têm por base doutrinária a confissão calvinista. Terceira figura. Esta flor é a figura medieval da época de Calvino. São 5 pétalas da tulipa. Cada uma de suas pétalas designa uma doutrina fundamental da nossa fé. Então, total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Nós vamos refletir, ainda que de maneira breve e objetiva. Não quero eu, em 30 minutos, explicar aquilo que os mais doutos e sábios teólogos, e não foram poucos, foram 84 teólogos europeus, reunidos em 154 sessões, e os pastores e presbíteros sabem muito bem o que significa uma plenária de sínodo de presbitério. Foram 154 reuniões plenárias para refletir, para discutir e chegarem a esses 5 pilares da fé bíblica reformada. Em média de 8 a 16 horas, cada uma destas sessões. Então não serei eu que teria essa pretensão de conseguir comunicar aos irmãos em 30 minutos pontos tão relevantes da nossa fé. Esses teólogos reuniram-se no Sino de Dort, na Holanda, no ano de 1618 até novembro
dia 13 de novembro de 1618 até maio de 1619, quer dizer, 6 meses. Mas vamos ao tema. Tulipe. Antes, porém, um pouco de história. Pelágio, um teólogo da patrística, que viveu no século IV, traz à baila um tema e uma ideia de que o pecado de Adão só afetou ao próprio Adão, de tal maneira que os seus filhos, isso no terceiro século, Pelágio, de tal maneira que os filhos de Adão nasceram livres, neutros. Segundo Pelágio, as pessoas pecam não porque são pecadoras, mas porque aprendem a pecar. Daí a expressão livre-arbítrio. Isto é, para Pelágio, no século III, as pessoas nasciam neutras para o pecado. Aprendiam a pecar no contexto da sua sociedade, e possuidoras do livre arbítrio, isto é, livre decisão, capacidade de discernir entre o bem e o mal. Surge, por aquele tempo, o chamado movimento pelagianismo. Agora é interessante pensarmos, apenas uma reflexão da ideia de Pelágio. Se Pelágio diz que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe, faço a seguinte pergunta: quem corrompeu a sociedade? Mas Agostinho, ele entra no embate teológico. Agostinho, todos sabem, bispo de Hipona, o mais importante teólogo da patrística e para nós ainda hoje uma referência como o mais douto teólogo da igreja cristã do primeiro milênio. Agostinho combate a tese de Pelágio, seu contemporâneo, afirmando que não, o pecado é inato ao homem. Nós nascemos, todos nós, com o estigma do pecado. A natureza adâmica é geracional e presente em nós. A queda atingiu-nos a todos. Nós somos pecadores porque pecamos. E nós pecamos porque somos pecadores. Na Idade Média, você dá um salto de mais de 1000 anos, surge o semi-pelagianismo, com Erasmo de Roterdã, que é uma posição mista, adotada pela Igreja Católica ainda em nossos dias. O semi-pelagianismo diz que a salvação é pela graça. A Igreja Católica prega a salvação pela graça, mas há uma cooperação do homem, e esta é imprescindível para a sua salvação, sine qua non. O homem colabora no processo de salvação através, aí sim, das boas obras, atos penitenciais, confissões auriculares e assim por diante. Então é chamado semi-pelagianismo, e isto se chama também, se define teologicamente, sinergismo. Lutero entra em cena, debatendo com Erasmo de Roterdã, e ele escreve um livro para combater o semi-pelagianismo, cujo título é Arbítrio Escravo. Isto é, o homem, ele é escravo da vontade para o pecado.
Na Reforma, Lutero vence o debate e Calvino entra em cena com as suas Institutas. Passados 150 anos da Reforma, na Holanda, surge um professor renomado de teologia chamado Arminius, nome latinizado, ou Armínio para nós, que através dos seus discípulos, ele já havia morrido, mas tinha feito diversos discípulos. Esses discípulos vão até Dort, no Sínodo, que era a mais alta corte eclesiástica da Holanda, e apresenta os chamados 5 artigos de fé, baseados nos ensinos de Armínio. Então, o Sínodo de Dort é convocado e passam-se 6 meses, de debate em debate, e por lá enfileiram os grandes teólogos daquele tempo. O partido arminiano insistia que os símbolos oficiais da igreja, das igrejas da Holanda, da Confissão Belga, do Catecismo de Heidelberg, fossem mudados para se conformar com os pontos de vista doutrinários contidos no protesto. Quais são os 5 pontos do arminianismo? Rapidamente. Primeiro, vontade livre. Deus elege, segundo o arminianismo, e reprova na base da fé prevista ou da incredulidade. Arminius acreditava que a queda do homem não foi total, e que restou ao homem um bem e uma capacidade para querer aceitar a Cristo. Segundo, eleição condicional, isto é, Cristo morreu por todos os homens, e em geral e em favor de cada um em particular, embora somente os que creem sejam salvos. Então, eleição condicional. Terceiro ponto, expiação universal. Devido à depravação do homem, a graça divina é necessária para a fé ou qualquer boa obra. O poder da fé do indivíduo e sua vontade pessoal definem por quem eficazmente Cristo morreu. Vou explicar cada um desses pontos, só estou citando. Quarto ponto do arminianismo: a graça pode ser impedida, ou essa graça pode ser resistida. Então a vontade humana pode frustrar a Deus de salvar a quem Ele quer, porque o homem pode determinar a não salvação. Então a graça resistida ou graça impedida. Quinto ponto, o homem pode cair da graça. Segundo Armínio, se todos que são verdadeiramente regenerados vão seguramente perseverar na fé, é um ponto que necessita de maior investigação. Para Armínio, o homem poderia sim perder a salvação. Portanto, os arminianos afirmam que as Escrituras devem ser interpretadas como ensinando as seguintes posições. Primeiro, o homem nunca é de tal modo corrompido pelo pecado que não possa crer salvificamente no Evangelho, uma vez que este lhe seja apresentado. Segundo, o homem nunca é de tal modo controlado por Deus que não possa rejeitá-lo. Quer dizer, a vontade humana prevalece a vontade soberana de Deus. O homem tem a capacidade suficiente de resistir a Deus, ou de negar a salvação, se assim o homem desejar. Terceiro, a eleição divina daqueles que serão salvos alicerça-se sobre o fato da previsão divina e que eles haverão de crer por sua própria deliberação. Quarto, a morte de Cristo não garantiu a salvação para ninguém, pois não garantiu o dom da fé para ninguém, e nem mesmo existe tal dom,
o que ela faz foi criar a possibilidade de salvação para que todo aquele que crê. Quinto, depende inteiramente dos crentes manterem-se em um estado de graça. Segundo Armínio, ao homem é dada a capacidade dele perseverar em sua salvação ou não. Aqueles que falham nesse ponto desviam-se e se perdem, portanto, perdem a salvação. Concluindo dos pensamentos de Armínio, dessa maneira o arminianismo faz a salvação do indivíduo crer e depender, em última análise, em si próprio, no próprio homem. Pois a fé salvadora é encarada do princípio ao fim como obra do homem, pertencente ao homem e nunca a Deus. E aqui nós temos então um debate nevrálgico entre a soberania de Deus pregada pelo calvinismo e a responsabilidade e vontade humana segundo Armínio. O arminianismo faz a salvação depender do próprio homem, enquanto o calvinismo centraliza em Deus a salvação. Então, em resposta a esses 5 pontos postulados pelos discípulos de Armínio, este concílio de Dort reúne-se, e após estes 6 meses de longos debates com os mais doutos teólogos daquela época, chegou-se aos 5 pontos do calvinismo, que como igreja protestante, presbiteriana, defendemos como base linear da nossa crença e da nossa fé. E aí, em resposta aos 5 pontos de fé do arminianismo, o concílio dá a resposta dos 5 pontos do calvinismo. Para cada um dos pontos, dos postulados de Armínio, são elaborados os 5 pontos do calvinismo. Obviamente, Calvino já estava morto há mais de 100 anos. Foram aqueles doutos mestres teólogos que deram o nome de 5 pontos do calvinismo, baseando-se, claro, nos escritos, pensamentos e registros de Calvino. Para a facilidade de todos nós, vamos analisar de forma paralela os dois, arminianismo e calvinismo. 5 pontos do arminianismo versus os 5 pontos do calvinismo. Arminianismo, primeiro ponto. O arminianismo diz que a vontade do homem é livre para escolher ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. A salvação, portanto, depende da obra de sua fé, fé exclusiva do homem, de sua capacidade em sua fé e em sua vontade. Então o homem tem essa vontade livre, essa liberdade de crer e capacidade para discernir a sua vontade. Em resposta a este ponto, o calvinismo defende a depravação total. Lembre-se, tulipe, total depravação do homem. Não, diz o calvinismo. O calvinismo diz que o homem não regenerado é absolutamente escravo de Satanás, e por isso é totalmente incapaz de exercer sua própria vontade livremente para salvar-se, dependendo, portanto, da obra de Deus. Antes deve vivificar o homem, ressuscitar o homem outrora morto em seus delitos e pecados. Primeiro o Senhor ressuscita para a vida. Diz Jesus a Nicodemos: é-vos necessário o quê? Nascer de novo. E quando vivificado o homem, este recebe o selo e a vontade da obra de redenção do Senhor, para que este então creia em Cristo.
Segundo ponto, próxima tela. O arminianismo defende a eleição condicional, isto é, o arminianismo diz que a eleição é condicional, ou seja, acredita-se que Deus elegeu aqueles a quem pré-conheceu, não que Deus tenha definido através da sua soberania, a sua soberana vontade, os que hão de ser salvos, mas que Deus sabe em sua presciência aqueles que hão por vontade própria, por desejo próprio, crer em Cristo e obter para si a salvação, sabendo que aceitariam a salvação de modo que o pré-conhecimento de Deus estava baseado na condição estabelecida pelo próprio homem. É Deus descobrindo a vontade do homem antecipadamente. Então os homens nascem e daqui, por exemplo, Deus olha e sabe quantos de nós hão de verdadeiramente recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Mas é só uma presciência, é uma capacidade de presciência. O calvinismo não, diz que a eleição ela é incondicional. Tulipe, condição incondicional. O calvinismo sustenta que o pré-conhecimento de Deus está baseado no propósito, quer dizer, é Ele que define, ou no plano de Deus, de modo que a eleição não está baseada em alguma condição imaginária inventada pelo homem, mas resulta da livre vontade, não do homem, mas de Deus, a parte de qualquer obra de fé do homem, espiritualmente morto. Morto tem vontade? Hein, pastor Luiz? Nós enterramos o nosso irmão este mês, Claudiel. Ele fez os últimos 15 minutos de vida dele um culto pessoal, testemunhado por minha mãe. Ele morreu nos braços da minha mãe. Meu irmão Claudiel recitou diversos versículos bíblicos de memória. Ele começou a orar por cada um de nós nominalmente, citando cada um de nós, intercedendo por nós, os pais, os irmãos, os sobrinhos. E por último, ele disse: Senhor, perdoa-me os meus pecados, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Quando fomos velar o corpo do meu irmão, se eu chegasse para o meu irmão e desse para ele, e chegasse para ele com o seu predileto prato de comida, algo que apetecesse sua vontade, aguçasse seu paladar, e chegasse a ele, e diante daquele corpo morto, e disse: meu irmão, eu trouxe aqui o seu prato predileto. Ele iria reagir? É claro que eu não fiz isso, mas ele iria reagir, irmãos? Não, porque morto não tem vontade. Então, a eleição, ela é incondicional. Não é por vontade humana, mas é por determinação divina. Porque o homem entregue a sua vontade, ele vai preferir irremediavelmente o pecado. Não porque nós amamos o pecado, mas porque nós amamos a nós mesmos. E nós queremos o nosso bem-estar. Então o homem prefere o seu bem-estar. Então Deus, entendendo a nossa natureza, sendo Ele Criador de todos, e sabendo disso, Ele realiza a eleição incondicional. E aqui um pensamento: um crê porque essa é a vontade de Deus, e outro rejeita a fé. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Não fosse a escolha divina e a eleição de alguns para a salvação, ninguém seria capaz de crer. Só creem aqueles que são ordenados para
a salvação. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O destino de todos os mortais da terra, nascidos de Adão e Eva, inexoravelmente seria o destino do inferno. Todos nós, sem exceção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não injustiça, como alguns imaginam, mas graça e misericórdia, decide escolher alguns, segundo a sua única e exclusiva vontade, para que gozem com Ele de sua eternidade. É graça. Próxima tela, terceiro ponto. O arminianismo defende a expiação universal, isto é, Jesus morreu por todos os homens, mas não foi eficaz a sua morte, não sabendo para quem ele havia morrido. O arminianismo diz que Cristo morreu para salvar não um em particular, porém somente aqueles que exerceram sua vontade livre e aceitem o oferecimento da vida eterna. Daí a morte de Cristo foi um fracasso parcial, uma vez que nem todos foram salvos, mas se submete à vontade, volição negativa, isto é, os que não querem aceitar irão para o inferno. O calvinismo responde: expiação limitada. O calvinismo diz que Cristo morreu para salvar pessoas determinadas, que lhe foram dadas pelo Pai desde toda a eternidade. Sua morte, portanto, foi 100% bem sucedida. Portanto, todos aqueles pelos quais ele não morreu receberão a justiça de Deus, a condenação, quando forem lançados no inferno. Quarto ponto: arminianismo. A graça pode ser impedida. O arminianismo afirma que, ainda que o Espírito Santo procure levar todos os homens a Cristo, uma vez que Deus ama toda a humanidade e deseja salvar a todos os homens, ainda assim, como a vontade de Deus está amarrada à vontade do homem, o Espírito de Deus pode ser resistido pelo homem, se o homem assim quiser, desde que só o homem pode determinar se quer ou não ser salvo. É evidente que Deus pelo menos permite ao homem obstruir sua vontade. Ainda que Deus queira a salvação do homem, este pode rejeitá-lo, e Deus se mostra impotente em face da vontade do homem, de modo que a criatura pode ser como Deus, exatamente como Satanás prometeu a Eva no jardim do Éden: você terá discernimento entre o bem e o mal, serás como Deus. O calvinismo diz: não, a graça ela é irresistível. O calvinismo entende que a graça de Deus não pode ser obstruída, visto que a sua graça é irresistível. Os calvinistas não querem significar com isso que Deus esmaga a vontade obstinada do homem como um gigantesco rolo compressor. A graça irresistível não está baseada na onipotência de Deus, ainda que poderia ser assim, se Deus o quisesse, mas está baseada mais no dom da vida, conhecido como regeneração, desde que todos os espíritos mortos, alienados de Deus, são levados a Satanás, o Deus dos mortos, e todos os espíritos vivos, regenerados agora, lembre-se daquilo que nós falamos há pouco, são guiados irresistivelmente para Deus, o Deus dos vivos. É uma graça irresistível, é a graça que imanta, é a graça que cativa, é graça irresistível.
No momento que Deus age nos eleitos, a polaridade espiritual deles é mudada. Outrora mortos e agora vivos. Antes estavam mortos em delitos e pecados e orientados para Satanás, agora são vivificados em Cristo e orientados para Deus. Você pensa que o que traz você aqui domingo após domingo é a sua fé? Não é. É a sua vontade? Muito menos. O que o traz aqui domingo após domingo é a irresistível graça de Jesus. Amém. Em quinto, o arminianismo defende: o homem pode cair da graça. O homem vive nessa berlinda. O homem vive nesse dilema. O arminianismo conclui muito logicamente que o homem, sendo salvo por um ato da sua própria vontade, livremente exercida, aceitando a Cristo por sua própria decisão, pode também perder-se depois de ter sido salvo, se resolver mudar de atitude para com Cristo, rejeitando-o. Alguns arminianos acrescentariam que o homem pode perder subsequentemente, isto é, dia após dia, sua salvação, cometendo algum pecado, uma vez que a teologia arminiana é uma teologia de obras, pelo menos no sentido e na extensão em que o homem precisa exercer sua vontade própria para ser salvo. E essa possibilidade de perder-se depois de ter sido salvo é chamada de queda ou perda da graça. Então, aquele termo que designamos, ouvimos as pessoas dizerem: fulano caiu da graça. Assim dizem os seguidores de Armínios. Ainda, se depois de ter sido salvo a pessoa pode perder-se, ela pode tornar-se livremente a Cristo outra vez. Quer dizer, ela perdeu a salvação, mas ela pode restituir a salvação, uma vez que é de sua vontade, de seu querer, arrependendo-se de seus pecados. Pode ser salva de novo. Tudo depende da sua contínua volição positiva. Decide aceitar a Cristo até a morte. O calvinismo responde: o pensamento do arminianismo, o homem pode cair da graça com a perseverança dos santos. O calvinismo sustenta muito simplesmente que a salvação, desde que é obra realizada inteiramente pelo Senhor, e que o homem nada tem a fazer antes absolutamente para ser salvo, é óbvio que o permanecer salvo é também obra de Deus. E segundo os melhores teólogos, talvez a expressão adequada não seria essa, perseverança dos santos, mas perseverança de Deus pelos santos. Mas é claro que é Deus que persevera em nós. Os eleitos perseverarão pela simples razão de que Deus prometeu completar em nós a obra que Ele começou. Por isso, os 5 pontos de tulipe incluem a perseverança dos santos. Por isso que temos a certeza da salvação. Hoje de manhã nós falávamos na classe ali de catecúmenos ou de integração sobre esta certeza da salvação. A primeira lição da nossa apostila é: posso ter certeza da salvação? Quer dizer, o crente pode ter certeza da salvação? Wellington, você tem certeza da sua salvação? Tem? E por quê? Por que você tem certeza da salvação? Porque você entregou-se ao Senhor Jesus e foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Tenho certeza da salvação, porque é Deus que persevera em nós. Eu disse que a flor do calvinismo é a tulipa. E você sabe qual é a flor do arminianismo? Símbolo? Não sabe? É a margarida.
Mal me quer, bem me quer. Estou salvo, não estou salvo. Estou salvo, não estou salvo. Estou salvo. Amanhã posso não estar salvo. Bem me quer, mal me quer. Para tudo tem uma flor. Isso me fez lembrar o ancião da Igreja Congregação Cristã do Brasil, lá em Rancharia, muitos anos atrás. Eu soube que um ancião da Congregação Cristã do Brasil, uma igreja arminiana, havia caído da graça por conta de um pecado moral, e ele estava recluso. E conhecendo um daqueles adeptos da igreja, eu disse: olha, se quiser eu posso visitá-lo. Ele disse: não, pastor, ele não aceita visita, porque ele caiu da graça, e agora ele jamais voltará a ter a salvação. Perde-se, ganha-se, perde-se, ganha-se, porque é do homem. E é importantíssimo aqui dizer o que está em Efésios 2, 8 e 9. Falemos juntos. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A salvação é graça, e somos salvos pela fé. Agora continue. E isto não vem de a fé para a salvação não vem de nós. Até a fé que pretensamente dizemos possuir para a salvação, essa fé não é nossa. Pastor, eu estou com uma fé poderosa. A fé não é tua, meu irmão. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É Ele quem nos dá fé para crermos suficientemente na obra salvífica de Cristo Jesus. Quantos entenderam isso? Digo amém. Nem de obras, para que ninguém se glorie. A fé não é vossa, a fé é de Deus, e é Ele que coloca, projeta em nós essa fé, para que creiamos nele. Então não é a sua fé, é a fé de Deus, através de nós que cremos. Quais são as igrejas arminianas, pastor? A maioria. A igreja metodista, fundada por John Wesley, no século XIX, um grande evangelista, extraordinário pregador, mas ele era arminiano. A maioria das igrejas batistas são arminianas, embora muitas das igrejas batistas estão pendendo e decidindo pelo calvinismo. Todas as chamadas igrejas pentecostais, todas, e neopentecostais, muito mais, Assembleia de Deus, Quadrangular, Deus é Amor, e essas igrejas contemporâneas, a IURD, Igreja da Graça, comunidades evangélicas, são de teologia arminiana. Agora, esses irmãos vão para o céu? Sim ou não? Sim, claro que sim. São irmãos. Porque de joelhos todos os arminianos se tornam calvinistas. Porque eles oram dizendo: Senhor, graças te damos pela salvação que tu operaste.
em minha vida. Ajoelhados, todos os arminianos são calvinistas. Não determina a salvação esses pilares, ainda que não compreendidos, arminianos são salvos, não pela sua compreensão, mas pela graça, pela vontade, pelo tulipe de Deus. Considerações finais. Diante disso, creio que a diferença crucial em se pensando, passados 155 anos de Igreja Presbiteriana do Brasil, que a mantém com a sua fé ilibada, entre o arminianismo e o calvinismo, se resume em uma única palavra: soberania. Enquanto os calvinistas entendem que Deus opera a salvação na vida do ser humano conforme a sua livre e soberana vontade, os arminianos salientam que o homem é capaz de por si só querer ou não ser salvo. Se partirmos da premissa que o homem está completamente morto diante de Deus, como nos ensina Efésios 2:1, entenderemos porque a salvação depende tão somente da graça e da misericórdia do Senhor. Queridos, há muito para se estudar sobre este assunto. Eu indico na internet diversos sites, muitos artigos, e-books, além de vídeos, excelentes palestras dos mais renomados doutores da igreja, como o reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Hernandes Dias Lopes, Heber de Campos e tantos outros teólogos. Aqui está: tulipe, total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Aqui estão os 5 pontos da nossa fé, do calvinismo. E agora eu queria ler com os irmãos, e concluindo, de fato, esta frase extraída da Confissão de Fé de Westminster. E vamos ler em pé esta frase. Lemos: eu sou totalmente depravado, alcançado pela graça irresistível de um Deus que elege incondicionalmente aquele pelo qual fez limitada expiação e de mim cuida em eterna perseverança dos santos. Amém. Vamos ler mais uma vez com a mão direita levantada, dizendo e declarando que você é um destes eleitos. Juntos: eu sou totalmente depravado, alcançado pela graça irresistível de um Deus que elege incondicionalmente aquele pelo qual fez limitada expiação e de mim cuida em eterna perseverança dos santos. Amém e amém. Vamos orar, queridos. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque a nossa fé não é nossa, mas é tua em nosso favor. E esta fé, ela produz o êxito da salvação de todos nós, os teus filhos e servos. Senhor, te louvamos por esta obra extraordinária. Te agradecemos, ó Deus, porque tão imerecedores que somos, esta graça nos alcançou e nos trouxe a luz do Evangelho e transformou-nos, outrora mortos em nossos delitos e pecados, em filhos de Deus. Te louvamos, ó Pai, por este plano salvífico maravilhoso. Te louvamos, Deus, porque fomos contemplados por esta graça e fomos, ó Deus, tocados pelo teu poder, ainda que em total depravação. O Senhor nos concedeu a eleição incondicional desta expiação limitada, deste poder extraordinário de graça irresistível e que nos traz a perseverança da fé. Fortalece-nos, ó Deus,
nesta fé, nesta convicção, desta expiação limitada, até a volta ou até o encontro com o Senhor Jesus. Que seja assim, em nome do Senhor. Amém. Amém. Amados e queridos irmãos, que a estrada se abra à sua frente e em suas costas, o vento sopre levemente, que o sol brilhe morno e suave em sua face, que a chuva caia de mansinho em seus campos, e até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.